também. Não gostou? Tá ótimo. Olá, queridos, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje a gente vai fazer o encerramento de maio, ou seja, a gente vai analisar, ver o saldo de todos os livros lidos, os livros que estão em andamento, as séries assistidas, filmes e também conversar um pouco sobre o que a gente lançou aqui no canal nesse mês. Nós tivemos 2 vídeos de resenha, a gente conversou sobre Capitães da Areia, do Jorge Amado, e também conversamos no último domingo sobre Dublinenses, do James Joyce. E também esse mês nós fizemos 2 listas, 2 vídeos de listas de recomendações. O primeiro foram livros que marcaram nossas vidas, onde a gente conversa um pouquinho sobre os livros que foram importantes na nossa formação como leitor. E também a segunda listinha que a gente trouxe foi livros para se adquirir ou readquirir o hábito de leitura, que particularmente gostei muito de fazer e teve um feedback muito positivo de vocês, então por isso a gente já também agradece. E dando início então aos livros que foram encerrados esse mês, antes de começar essa explanação, eu queria explicar que o mês de maio foi um mês difícil em termos pessoais nossos, rotina, trabalho. Então, infelizmente, não tivemos tanto tempo para se dedicar assim a leituras. E até pensando nisso e nessa rotina que varia muito, é muito difícil de prever, inclusive provavelmente nos próximos meses aí do canal, eu e Pedro vamos eventualmente lançar vídeos de comentários, resenha, sozinhos. Então vocês vendo só o Pedro comentando algum livro em particular e eu comentando algum vídeo em particular. Até como vocês podem ver, o cenário também está diferente, porque eu que vim direto depois do trabalho me encontrar com o Pedro para conseguir gravar aqui na casa dele. Então essa logística muitas vezes é difícil e a gente vai aos trancos e barrancos. Mas, ou seja, não se assustem caso vejam aí um vídeo com apenas um de nós, mas é porque a gente vai tentar fazer essa adaptação até para deixar mais dinâmico, já que, apesar de irmãos, um tenta influenciar muito o outro na escolha do livro e nem sempre a gente entra nesse consenso. Então, para permitir também aumentar o número de comentários aí de livros, faremos eventualmente vídeos separados. Mas estão dando início, obviamente, um dos livros de leituras terminadas e realizadas esse mês foi Dublinenses, do James Joyce, ambos livros já resenhados aí no vídeo, por favor assistam, que é um livro que, vamos dizer assim, gerou divergência em termos aqui de aprovação ou não, mas foi uma leitura, enfim, de qualquer forma gratificante. Outro livro, por mim, encerrado esse mês, e aí eu trago isso quase como honra, e foi um livro que eu quis me dedicar logo para não prolongar muito, foi então Duna, que eu já estava mostrando para vocês já há alguns meses como leitura em andamento, e finalmente finalizei essa leitura. Gostei muito, já tinha dado essa impressão anteriormente em outros vídeos de encerramento e mostrando o andamento, mas gostei muito dessa leitura, foi um livro que me surpreendeu positivamente. Já fui influenciado, obviamente, pelos filmes, tanto parte 1 quanto parte 2. Adquiri o livro depois do parte 1, mas realmente só iniciei a leitura muito próxima ali do lançamento do parte 2. E me surpreendeu porque a gente sabe que qualquer adaptação ao cinema gera críticas, gera repercussão, mas gostei do livro e elogio também a adaptação que foi ao cinema, porque realmente foi muito fiel, com obviamente algumas alterações que fazem jus ao livro, eu entendo, e tem um raciocínio que a gente pode ver do diretor de por que ele fez a adaptação. Livro de certa forma, ficção científica, mas que traz muitos temas ainda contemporâneos, principalmente acho que do contexto ligado à ecologia e com a importância da gente ter esse entendimento de meio ambiente, obviamente com tudo que a gente tem visto. E também um livro que me surpreendeu muito por profundidade psicológica dos personagens. Então a gente tem um certo preconceito de que livros de ficção científica são muito movidos por ação, enfim, com atos. Esse também poderia ser classificado dessa forma, mas a gente vê como se passa muita coisa no perfil psicológico rico de muitos dos personagens. Então por isso me agradou muito, inclusive com o estilo de escrita, enfim, fica também minha recomendação para quem quer entrar um pouco nesse mundo de ficção científica, Duna. E eu também posso dizer que esse mês eu terminei um livro que, assim como esse estava encalhado com o Vitor há um tempo, este aqui era a minha sina, o Chamado de Cuco. No último vídeo de encerramento eu comento com ele, faço muitas críticas, inclusive, ao livro, por isso que eu não vou me alongar aqui. É claro que no final do livro, nas últimas 50, 60 páginas, por se tratar de um romance policial, a coisa engata e, enfim, as engrenagens finalmente se desenvolvem aqui do livro e prende a gente no finalzinho da obra.
eu estava super convencido a não continuar a série, porque, pra quem não sabe, é uma série de livros aqui envolvendo os mesmos personagens, enfim, esse detetive. Mas um rapaz, um seguidor lá no Instagram, quando viu que eu postei o livro e a nota que eu dei, ele veio e mandou mensagem falando assim: ah, este livro também detestei, mas nos próximos melhoram. E é aquele pavor que a gente tem, né? Que a gente escuta isso e fala: ai não mete essa. Mas enfim, então agora eu tô na dúvida. Se eu tava 100%, né, de certeza de que eu não continuaria a série, agora talvez eu esteja Tá mexido. 90% de não continuar, mas eu tô na dúvida. De qualquer forma, tá lido e particularmente foi uma decepção, né, já que eu esperava um pouco mais da J.K. Rowling a nível de narrativa. Sim. E para falar agora sobre o que a gente tá lendo, então qual é a nossa projeção aí para o mês de junho, que já está se avizinhando, não é mesmo? Vamos lá, o primeiro livro que eu trouxe para vocês é O Dia em que Selma Sonhou com Okapi, que é um livro muito diferentão, digamos assim. Eu já percebi, afinal já estou na página 120, que se trata de um livro de um realismo fantástico, só que é de uma autora alemã. Então, assim, geralmente a gente está muito acostumado com o realismo fantástico aqui da América Latina. Mas esse livro é alemão, eu também não vou prolongar muito, porque eu pretendo, né, trazer resenha dele aqui no canal, mas eu estou gostando bastante dessa leitura. Também dou continuidade, estou tentando dar continuidade ao Jogo da Amarelinha, que eu também mencionei no último vídeo, que eu tinha começado essa empreitada. Eu acho que no vídeo passado eu estava, sei lá, na página 100 e agora eu estou na página 140. Então, assim, não caminhei muito, mas eu estou me envolvendo com a história e continuo na tentativa de convencer o meu irmão de lê-lo, porque eu realmente acho que tem algo aqui que ele vai gostar. E tem algo aqui também que eu estou gostando, mas eu não consigo identificar exatamente o que é, então, não sei. Crises. Talvez eu espero que a gente consiga conversar no futuro sobre esse livrinho aqui do Cortázar. E deixem no comentário se vocês já leram esse livro, porque a gente está pensando, esse livro tem duas formas de ser lido, né? Uma é uma sequência de capítulos sugerida pelo autor e outra é a sequência com que ele já está editado. Então já até teve uma ideia aqui de vídeo que a gente está cogitando, se o Pedro conseguir me convencer de fato a ler o livro. E se vocês me ajudarem a convencê-lo também, porque se vocês elogiarem, talvez ele se engate na leitura. Projeto. Dele ler de uma maneira e eu ler da outra forma, né? Ele seguindo uma sequência da própria edição, eu seguindo a sequência talvez sugerida pelo autor, e aí a gente comparar nossas impressões com leituras diferentes. A ideia é muito boa, só que ainda não comecei, eu confesso. E por fim eu comecei uma releitura, mas com o intuito de começar uma leitura. Só para explicar, eu peguei de novo o mangá de Monster. Eu li esse primeiro volume, acho que deve ter uns 2 anos. E aí você me emprestou e eu li. Você leu. Mas eu já não lembrava muito bem da história. Eu tenho o segundo volume e o terceiro volume também. E eu queria pegar o segundo pra ler, só que eu falei, cara, pra ler o segundo volume eu preciso voltar aqui e reler. E eu tive pesadelos seríssimos. Jura? Juro, por conta desse livro. Porque eu fui ler, antes de dormir, o primeiro capítulo dele. E eu sonhei, mas assim, sonho de terror, de crianças aparecendo, uma coisa horrorosa. Eu tô até contando isso com você pela primeira vez. E eu parei de lê-lo à noite. Agora eu leio ele de tarde ou de manhã por motivos de segurança mental. Mas, cara, é muito bom esse mangá. E assim, eu tô lembrando como ele é maravilhoso. E agora o risco é eu pegar o segundo e já emendar no terceiro, o que é algo que eu não queria. Eu queria ler um por semestre, algo do gênero. Mas é uma releitura e provavelmente vai ser bem rápido. Acho que em uma semana eu devo terminar esse livrinho aqui, esse mangá maravilhoso. E quanto a mim, em termos de livros em andamento, eu confesso que atualmente estou até me preparando para uma viagem. Então, o único livro que eu estou lendo realmente ativamente em andamento, depois encerrados Dublinenses, Duna, é Antes que o Café Esfrie, de Toshikazu Kawaguchi. Eu nem tentei ler o nome do mangá do Monster para não ter que passar por essa situação. Tenho medo de falar errado, então perdão a todos. Esse livro foi indicação de uma colega, leitora voraz, que realmente já me antecipou dizendo, olha, Vitor, não é uma estilística muito importante, impressionante, uma obra-prima, mas é um livro leve, fácil de ler, assim, ela indicou quase como aquele livro para curar ressaca literária. Tem um blurb aqui dizendo que mais de 1 milhão de exemplares vendidos no Japão, então até vi no Amazon Day, né, na época de promoção aí da Amazon, que ele estava realmente batendo meta de um dos mais vendidos, e até aqui na orelha ele comenta que em breve nos cinemas, então acho que haverá alguma adaptação hollywoodiana pelo que estão escritos aqui dos produtores. É um livro, eu não vou fazer sinopse aqui, porque eu também acho que eu pretendo fazer um vídeo meu fazendo comentários rápidos sobre ele, especialmente sobre o enredo. Não posso dizer que eu estou
amando, não estou desgostando fortemente. Acho que assim tem um potencial aqui, mas ainda a descobrir. Estou bem na metade do livro, tem 207 páginas, estou na cento e pouquinha, mas provavelmente é a próxima leitura que será encerrada aqui por mim. E a gente também aproveitou esse vídeo aqui de encerramento para ver se a gente passa a comentar também séries, filmes, peças de teatro que seja, ou seja, outras formas de expressão artística que a gente tenha gostado ou visto, para fazer comentários muito breves, sem também nenhuma presunção de crítica cinematográfica, nada do gênero, né? Começando por séries, como eu falei, esse foi um mês muito estressante. Então eu realmente estava com uma necessidade de escapismo muito grande. Então assim, não procurei séries que me exigissem muito de questões intelectuais e atenção sem demandas. Eu finalizei, na verdade, a série do Netflix, O Problema dos Três Corpos, que na verdade é uma série adaptada, né, é baseada em uma série de livros que, confesso que eu não li, é uma trilogia, mas tenho colegas que já leram e gostaram muito. Gostei muito da série, uma série que teve um hype aí e fez sucesso, também é ficção científica, mas eu acho que traz uns debates, umas discussões muito boas e tem atuações muito boas. Algumas que me irritaram muito, mas a maioria, então é uma série que eu gostei. Nesse sentido, também comecei uma série francesa, porque isso é uma coisa que eu tô tentando, tá? Tentar tirar para vários lados e tentar ter contato com séries de origem de diferentes países. Não que França seja um país muito diferente, mas pelo menos para sair daquele eixo hollywoodiano que a gente está mais acostumado. Comecei uma série francesa chamada 10%, né, que seria 10% em francês, que é uma série de comédia que conta, na verdade, um escritório de gerência, de agentes, né, de cantores, artistas, atores, e os bastidores dessa agência, então, que funciona, enfim, com artimanhas dentro, disputas internas, show business, exatamente. Assisti poucos episódios, mas é uma série que, enfim, me agradou, especialmente pela atuação, e muda um pouco esse cenário que a gente está acostumado. E por último, citando série, eu também comecei uma que está nos mais vistos aí do Netflix, sem vergonha, eu vou dizer, que é uma série, parece que turca, se não me engano, se passa em Istambul, chamada Próximo, com exclamação. É série aguinha com açúcar, de uma mulher que recém-divorciada, que se mete em tramas amorosas. Assim, bem, gente, bem água com açúcar, tá? Não vou negar, tá? Foi isso que eu precisava nesses momentos de estresse. E comecei a assistir, não terminei da primeira temporada, mas também me surpreendeu, porque é aquilo, né? Da Turquia a gente acaba não tendo contato com muito da produção de lá. E realmente, em comparação no sentido hollywoodiano, não perde por nada. Então, não posso dizer que fica a minha recomendação, mas saibam que é isso que eu tô vendo. Eu também esse mês assisti muitas séries, inclusive mais do que o habitual. Eu tinha reparado que eu tinha abandonado um pouco de séries, inclusive The Crown, por exemplo. Eu acho que eu assisti quase a última temporada inteira e eu larguei nos últimos 3 episódios. Eu tô pra assistir até hoje. E nos últimos, sei lá, nos meses passados eu assisti muito filme, mas pouca série. Justamente também por conta de período de Oscar, temporada de premiações, essas coisas. Mas esse mês eu acho que eu consegui mandar bem. Primeiro que eu terminei finalmente The Office, que, gente, foram 9 temporadas. Se vocês buscarem, eu acho que vídeos do ano passado, enquanto eu gravava ainda sozinho, vocês vão ver nos vídeos de encerramento eu comentando The Office. Se tornou certamente uma das minhas séries favoritas de comédia, junto com Modern Family e VIP, que são 2 outras séries sensacionais. Então, assim, pra vocês entenderem o nível. E aí agora eu vou ter que trair meu próprio conselho que eu dei antes e crise, porque é o seguinte, ele é um tipo de série que os primeiros episódios são ruins, mas depois melhora. Então assim, se você assistiu o primeiro e o segundo e falou, cara, que série ruim, tenta dar uma chance aí pra um 4º, 5º episódio. Se depois não curtir, realmente não é a sua vibe. Mas no geral funciona muito quando você supera ali esses primeiros episódios. E assim, ficou no meu coração, quase morri de chorar no final. Então assim, foi uma despedida inclusive muito maravilhosa e eu acho que é a altura da série. Também comecei a assistir aqui Peaky Blinders. Já vou falar nela, que, enfim, se passa ali bem aquele cenário inglês, início do século XX, e vai narrar a história de gangues, né? O início ali do que seria, talvez, a máfia. E você tem a figura muito famosa do Thomas Shelby, né? Esse personagem. Eu tenho um amigo que sempre me recomendava de assistir Peaky Blinders, e eu assisti a primeira temporada, gostei bastante, são só 6 episódios por temporada, mas cada episódio também tem 1 hora de duração. Gostei da primeira temporada.
A segunda eu comecei já a encontrar alguns defeitos, porque eu senti que no fundo é uma grande réplica da primeira, só que numa forma maior. Porque a ideia é que a família, a máfia, né, a gangue, começa a crescer, eles começam a expandir os negócios, eles vão para Londres, mas os dramas, os conflitos ficam meio que naquela coisa. A diferença é que se antes eles davam um tiro de pistola, depois estão com metralhadora. Mas isso me aborreceu um pouco, e são 6 temporadas. Eu assumo que eu acho que talvez eu dê mais chance a uma temporada, mas se eu perceber que esse vai ser o modus operandi daqui pra frente, talvez eu desista. Estou revendo a pior série do mundo, que é Revenge. O que acontece? Revenge, pra você que assistia ou na Globo ou na Sony, passava na Sony, você lembra disso? Sim. Gente, é uma série maravilhosa, só tenho que elogiar porque ela traz talvez a melhor personagem diva, que é a Victoria Grayson. Gente, se vocês não conhecem a série, vocês não conhecem a diva mor, blasé, rica, Victoria Grayson, vocês têm que conhecer. Essa série é muito bacana, mas é aquilo, é meio que suspense, né? Tem que suspender a descrença. Sim. Tem os hackers que vão conseguir fotografar. É um novelão. É um novelão, que se trata de vingança, de uma menina que volta depois de anos pra vingar uma armadilha que fizeram com o pai dela, uma grande armação. Em suma, mas eu tô curtindo muito rever. Porque assim, eu não vi essa série há 10 anos. E tá sendo a minha série Água com Açúcar. Quando eu tô com alguma coisa estressada, eu boto pra passar e tô apaixonado. Reapaixonado, na verdade. E por fim, e aí eu já deixo até uma deixa pro meu irmão pra ele me ajudar, que se ele conseguir, ele tá até preocupado, eu terminei, eu reassisti também Ruptura da Apple TV. Só que há uma dificuldade, porque eu tava até pensando em como explicar essa série pra vocês, porque volta e meia quando eu tenho amigos eu tento explicar como essa série é muito boa, essa série é maravilhosa, é sensacional. Só que o enredo dela é muito difícil de explicar. E, se não me engano, a ideia do Ben Stiller, da história, e eu fico também, um dia eu me peguei assim, cara, como é que ele explicou isso pros produtores? Porque é uma história que a premissa é muito maluca, que volta e meia, quando eu me pego explicando pra alguém, eu falo, nossa, essa série parece chata. Só que ela é sensacional. Eu não conheço uma pessoa que não tenha se viciado nela no nível hard. É disparado, fácil, uma das melhores séries que eu já vi. Ela só tem uma temporada, eles tiveram alguns problemas com questão de renovação pra segunda, mas a princípio vai ter. Esperamos. E se eu fosse tentar fazer uma sinopse, é porque ele parte de uma premissa irreal, né? Ou seja, que demandaria uma certa determinada tecnologia, mas se passa, vamos dizer, nos tempos de hoje. E é uma premissa, então, né? Existe uma determinada empresa que inicia uma nova política onde funcionários, né, têm um chip implantado no seu cérebro, próximo ali ao lobo responsável por questão de memória. E aí o que acontece assim que a pessoa entra, né, e passa pelo elevador indo para o escritório, ela tem a sua memória de tudo fora daquele escritório desativada. E a pessoa passa a ter uma memória absolutamente nova assim que entra no escritório. E quando sai do escritório, ela tem essa memória, então, novamente, essa ruptura. E aí ela recupera, obviamente, toda a sua memória de fora da sua vida e simplesmente não tem memória nenhuma do escritório. Então existe aí uma dicotomia muito importante onde existem basicamente duas pessoas, né? Assim, o que nos faz talvez seja a memória, enfim, tem toda uma discussão filosófica onde quando você é fora do trabalho, você simplesmente não sabe o que você fez no trabalho, qual o seu trabalho, e aquela pessoa que vive dentro daquele escritório não tem memória, não sabe quem ela é, ou seja, o que ela é fora do trabalho. Família, infância, onde mora, nada. É um mundo à parte daquele escritório. E aí a sinopse seria essa, mas é a partir disso, e principalmente com a entrada de uma nova funcionária participando, vamos dizer, desse experimento, por assim dizer, dessa metodologia, é que começam a se desencadear diversos fatos. Mas a série é uma série de suspense, porque no fundo nós não entendemos o que eles fazem lá dentro. Eles lá dentro não entendem exatamente o que eles fazem. É uma empresa, mas na verdade parece mais uma seita, porque o fundador da empresa, eles têm uma máxima de como se ele fosse um grande líder. Então às vezes eles precisam recorrer não à Bíblia, mas ao manual, para ver o que o grande líder, fundador da empresa dizia. É uma coisa meio assustadora, porque mistura tecnologia com uma coisa meio fúnebre. Isso.
mas é uma série que ela é uma grande crítica a esse modelo de trabalho que a gente vive hoje em dia. Inclusive, eu li que o roteirista, ele escreve essa série depois de frustrado, enfim, ele trabalhava numa dessas empresas, como a gente imagina, você naquele cubículo, escrevendo e trabalhando. Isso. Então, a partir disso, ele escreve essa série, que é uma série, gente, a primeira temporada termina... eu terminei a temporada em pé, no meio da sala, olhando pra TV. Porque eles fazem uma crueldade, porque ela termina, assim, no auge, no clímax. Não é aquela série que eles têm um clímax e aí tem algumas cenas com algum grau de resolução pra emendar pra uma segunda temporada. Não. Ela termina assim, ela corta no auge. A tela fica preta no auge. Você fica, não estou acreditando. Ela vai te quebrar a televisão e você alucina. Então, assim, essa é muito... Eu recomendo realmente pra qualquer pessoa. Tá na Apple TV, né? Tá na Apple TV. Eu lembro que quando eu recomendei pro Vitor, eu fiz a cabeça dele, eu cheguei lá, eu falei, Vitor, você precisa assistir essa série. Minha mãe tinha assistido também, e pra minha mãe gostar de uma coisa assim, é porque eu... É maravilhosa. É maravilhosa. Isso é maravilhosa. Meu irmão, eu recebi mensagem dele às 5 da manhã me xingando. Não sei se você lembra disso. É quando eu tenho trabalho amanhã e eu não consigo parar de assistir essa série. Ele foi trabalhar e ao longo do dia ele mandando mensagem assim, eu só consigo pensar em voltar pra terminar. Não, é absurdo, gente. Porque a coisa vai numa crescente, começa meio despretensiosa, sério, você vê o primeiro episódio, você fala que não tá entendendo, coisa meio doida, só que vai crescendo. Enfim, a gente já falou muito aqui. De qualquer forma, fica aí a recomendação, foi a última série que eu reassisti. E de forma breve, vou só citar algum dos filmes, até pra elevar um pouco aqui a coisa, o patamar intelectual, mas realmente eu consegui assistir, na verdade esse mês eu revi um filme que eu tenho um carinho muito grande, muita gente eu sei que gosta, que classifica às vezes como cult, que é Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola. Já se tornou, acho que meio que clássico esse filme, talvez. Revi, não sei porque estava no espírito para isso. Acho que está na Netflix? Quase não lembro da plataforma, mas enfim, facilmente ou Netflix ou Amazon, enfim, alguma plataforma está disponível, mais de uma plataforma possivelmente. E acho que muito, eu não vou aqui fazer sinopses do filme, mas é um filme que mexe um pouco e fala um pouco sobre a solidão humana, né? Esse isolamento que a gente pode ter e, consequentemente, sobre a importância de conexões humanas. E aí, emendando talvez nesse mesmo espectro, eu também assisti esse mês Todos Nós Desconhecidos, né? All of Us Strangers, que chegou a concorrer a muitos prêmios, acho que não ao Oscar, não sei se concorreu a algum Oscar, mas a outros prêmios aí hollywoodianos concorreu, que também é um filme que traz muito uma temática do isolamento, da importância de conexão humana com outros e conexão humana com aqueles mais próximos da gente, inclusive família. É um filme muito bonito, que tem minhas críticas. Eu até assisti, inclusive, o vídeo da Isabela Boscov e gostei muito da crítica dela, porque eu concordei muito com a crítica dela. Então, assim, exemplifica bem, a gente pode deixar até o link aqui, mas também fica fortemente a recomendação. E também assisti esse, sim, eu acho que na Amazon Prime, Ficção Americana, que concorreu ao Oscar. Não sei se ganhou algum por Você gostou desse filme? roteiro adaptado. Eu não consegui passar de 30 minutos. Gostei. O filme, ele é muito crítico, mas é uma crítica que chega a ser sutil e até a gente chega a ser comédia, chega a ser cômica, e ao mesmo tempo assustadora, porque ela é tão real, aquela cena poderia estar acontecendo de uma forma tão real, mas fica meio escrachada, que você ri da crítica, você ri falando, meu Deus, você ri da própria realidade. Mas traz muito uma crítica, principalmente vinculada à questão do racismo e como a branquitude enxerga a questão racista. Filme também muito bom, vale muito a recomendação. Aquela cena inicial realmente da faculdade é muito boa, com aquela menina querendo... Exatamente. Assim, o filme é muito legal. E acho que também faz uma crítica ao pessoal moralmente correto. E assim, você vê aquele pessoal moralmente correto, mas que na verdade é muito pela fachada, né? Não é uma coisa tão interna. É a lacração, é isso, assim, faz muita crítica a esses movimentos que a gente vê que cresceu, mas que no fundo são fachada. Então, assim, é muito bom. E por último, eu entrei numa tentativa frustrada de também aguinha com açúcar, de assistir alguma comédia romântica. Uhum. E aí eu cheguei a iniciar algumas comédias românticas novas, mais modernas que lançaram.
E pelo amor de Deus, né? Assim, saudade Julia Roberts. Assim, cadê Julia Roberts? Não se fazem mais comédias românticas. Eu sei que assim, existe toda uma crítica nessa questão da comédia romântica, do amor romântico idealizado e gente influenciada pelos filmes. Mas às vezes dá uma saudade de assistir dessa temática. E as comédias românticas, eu não vou lembrar o nome. Eu comecei a assistir uma nova com Anna Hathaway. Tá na que ela Amazon, fez. né? E assim, gente, por que não rolou? Não rolou. E aí nessa, eu acabei tendo a tentativa, o único que eu engatei e realmente assisti foi um com Ashton Kutcher e Natalie Portman, que é aquela No Strings Attached, que é Sexo Sem Compromisso. Ah, sim. Antigo já. Antigo. E assim, também não é uma obra-prima da comédia romântica não, mas é que eu caí nessa e eu falei, vou emendar, e realmente é aquela que ainda dá prazer pela construção. Tem a Greta, que agora é diretora, mas ela participa. Mas enfim, foi uma tentativa frustrada de outras comédias românticas e acabei ficando com essa de novo naquela busca do escapismo e da aguinha com açúcar. Foi isso. E também, porque aqui assim a gente não tem muita vergonha, né, gente? Eu estou falando, eu não tento fazer pose. Eu assisti a um filme do Netflix muito ruim, tá? Mas o que acontece comigo? Eu consigo desistir de livros e filmes, mas às vezes a coisa é tão ruim que a gente vai até o final. Que não pode ser tão ruim. Porque não pode. E assim, vocês vão me chamar de doente, mas eu assisti então esse mês o Rebel Moon parte 2. Tem um parte 1. Exatamente. Isso, ou seja, isso é um filme parte 2. E eu já tinha visto parte 1 e já tinha achado ruim. Aí você pergunta, Vitor, por que você viu parte 2? Não sei, não há uma explicação racional para isso. Apenas segui assistindo o parte 2 e é bem ruim. É um filme de ficção científica, que, assim classificado, que traz uma heroína intergaláctica, de um grande imperium, como eles chamam, que domina vários planetas. Enfim, a gente já viu isso de diversas formas. Até em Duna tem esse aspecto de império, essa premissa. Mas tem atores bons que participam, mas o roteiro, alguma das atuações, assim, meu Deus, por quê? Eu não sei, eu tenho a impressão que talvez seja uma adaptação de algum quadrinho, de algum anime, de alguma outra obra, que eles tentaram fazer de uma forma muito enxuta, mas aí assim, ruim. E eu fui até o final pra poder dizer com uma certa propriedade. E se tiver parte 3, ele assiste também. Vou assistir pra criticar também, porque tem que assistir tudo pra criticar, né? É isso. Mas, ou seja, assumo sem vergonha que assisti também esse filme. E por aqui, em compensação, filmes eu assisti pouca coisa. Eu só assisti Civil War, né, que é o Guerra Civil, com o Wagner Moura, que fez muito sucesso por aí, também com a Kristen Dunst. Assumo que, e não me julguem, eu tive dificuldades em assistir ao filme, porque eu tenho horror a filme de guerra. É uma coisa que eu tenho, assim, não consigo assistir, é uma parada que eu realmente tenho dificuldade. E aí vocês vão perguntar, por que você foi assistir esse filme no cinema? Porque eu acho que eu não vi o trailer. E eu falei assim, Guerra Civil, deve ser o quê? Ursinhos Carinhosos. Na metade do filme eu já tava assim, Senhor, por favor, me tire daqui. E eu tava com uma pessoa que tava assim, feliz na matança, e eu tava, cara, o que tá acontecendo? Mas apesar desses pesares, eu não gostei do filme, não só por isso, é claro que isso influenciou, mas também eu tive sérios problemas com o final do filme. Eu não posso falar muito, senão dou spoiler, mas é uma questão que eu acho contraditório. Assim, eu vou fazer só de forma geral o comentário. Mas muitos personagens morrem, tá, gente, ao longo do filme, mas determinado personagem na metade do filme morre e você tem a reação X de certos personagens. Outro determinado personagem ao final do filme morre e esses mesmos personagens não têm a mesma reação. Isso me pareceu muito inverossímil, porque uma morte no final é importante. E aí eu fiquei na expectativa vamos ver como eles vão reagir. E a coisa passa batido, como se fosse a coisa mais normal do mundo, eles ignoram e aí logo tem o desfecho do filme e eu fiquei assim, gente, isso não faz o menor sentido. Então isso eu assumo que deixou um amargor na boca, que eu falei, cara, desculpa, não comprei. Mas é bem feito, os efeitos e tudo mais, o Wagner eu acho que tá incrível. Enfim, foi o único filme que eu assisti, eu acho que esse mês, e não funcionou muito bem pra mim, mas no geral as pessoas gostaram. Então se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, acho que vocês também podem gostar. No mais, queridos, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês terem ficado com a gente até esse horário. Pedir pra vocês curtirem, comentarem, se inscreverem e também não deixarem de ativar o sininho. É um sininho que vem aqui embaixo
que aí vocês recebem notificação toda vez que a gente lançar um vídeo, tá bom? Meu pai, semana passada, reclamou dizendo: vocês não lançaram o vídeo? Eu falei: lancei, pai, lancei. Você não ativou o sininho. Você que não ativou o sininho. Bom, e se tiverem também recomendações de outros filmes que vocês descobriram em plataformas digitais, no cinema, por favor, comenta. Inclusive, os livros que muitos de vocês estão indicando, seja naqueles vídeos de listas, a gente está freneticamente anotando os nomes e colocando já em carrinho, por exemplo, da Amazon. A insolvência vem. E por causa de vocês. Justamente para a gente tentar adquirir e ler livros, enfim, de recomendação, para tentar justamente facilitar essa troca. Então, por favor, não se acanhem em jogar também descobertas que vocês tenham feito aí de filmes, séries e também, obviamente, livros que estejam lendo pra gente se antecipar também em possíveis resenhas. Justamente, queridos. Então, um grande beijo e até o próximo domingo.